É muito bom poder estar na presença de Deus. É muito bom, irmãos, isso aí enche o nosso coração de alegria, de gozo, estar na presença do Criador, daquele que nos criou, daquele que nos ama, daquele que nos abençoa, daquele que brevemente voltará para nos levar para junto dele. É muito bom, é muito bom. A gente até esquece os problemas, né? Quando Deus está presente, quando Deus está na casa, é muito bom. Que maravilha, que maravilha. Graças a Deus. Estou sentindo a presença de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus. Que maravilha. Deus é bom. Deus é bom, irmãos. Podemos perder tudo em nossas vidas, menos a presença de Deus. Amém, irmãos? Menos a presença de Deus. Deus é tudo em todos. Deus é tudo nas nossas vidas. Você que trouxe a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Graças a Deus. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, aleluias, e de amor e de moderação. Então Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém, irmãos? Podei-vos assentar. Podei-vos assentar. Tema da mensagem nesses minutos que nós temos, 37 minutos, até 8h30. O tema é: vença o medo com o poder de Deus. Vença o medo com o poder de Deus. O medo é algo natural. O medo, ficar apavorado, aí já não é natural. Mas o medo é natural. O medo é natural. Você está andando na rua, de repente vem tem um pitbull solto na rua. Sem correntes, sem guias, sem nada, solto na rua. Aí esse medo é bom, porque você vai desviar e ir por outro caminho. Então o medo é natural. O medo é benéfico. Até certo ponto o medo é benéfico. Mas Deus quer nos ensinar nessa noite. O medo aqui pode dizer o pavor. Vença o medo com o poder de Deus. Com o poder de Deus. Vivemos em tempos de incertezas. Todos nós vivemos em tempos de incertezas. A gente vai vivendo, irmãos, e vamos observando que a nossa vida quase que é como que andar em um terreno minado. Tem momentos que você vai andando, está tudo bem, aí de repente surge alguma situação. É um terreno minado, você não sabe aonde você vai encontrar uma mina. Então nossa vida, vivemos muitas incertezas. Não temos certeza de quase nada. A verdade é essa. Não temos certeza absoluta de quase nada. Nós fazemos planos, nós projetamos as coisas, mas certeza nós não temos. Então vivemos em tempos de incertezas. E o medo, ele pode facilmente nos paralisar. O medo pode facilmente nos paralisar diante das incertezas que nós vivemos. Hoje estamos vivendo uma situação, não sabemos amanhã. Tem até um escritor que diz que nossos dias vão se passando nossos dias, mas é como que se estivesse uma cortina negra na nossa frente, muito espessa, de forma que eu só consigo ver o que eu estou vivendo hoje, e o amanhã está por trás daquela cortina, e o que me espera amanhã eu não sei. Só
Somente quando os dias vão acontecendo é que essa cortina vai se afastando, e muitas das vezes surgem algumas situações inesperadas, surgem algumas situações que nos desanima, que nos desmotiva, então que nos traz medo, e o medo muitas das vezes pode nos paralisar. Pode nos paralisar. Não é verdade? Porque ninguém aqui é o Superman. Ninguém aqui, eu não, comigo não, todo mundo pode passar por este momento, por essa situação. Então, vivemos em tempos de incertezas, e o medo ele pode facilmente nos paralisar. No entanto, a palavra de Deus, porque nossas vidas, ela deve ser guiada pela palavra de Deus. A vida de todo servo de Deus deve ser guiada pela palavra de Deus. Então, no entanto, a palavra de Deus nos ensina que o Espírito que Deus nos deu não é de temor, não é de pavor, não é de desespero. Eu não sei a situação que você está vivendo, nem você sabe que eu estou vivendo, mas aí, a vida de todo servo de Deus precisa ser guiada, dirigida pela palavra de Deus. Então a Bíblia nos diz que Deus não nos deu um espírito de temor, de pavor, de se desesperar diante das situações. É a Bíblia quem diz. Mas o Espírito que Deus nos deu é de poder, amor e equilíbrio. Então preste atenção no que Deus quer nos ensinar. O Espírito que Deus nos deu é de poder, amor e equilíbrio. Veremos aqui como podemos viver confiantes na força que Deus nos concede. Como podemos viver, irmãos, confiantes na força que Deus nos concede? E Deus concede essa força para todos nós, para todo aquele que é filho de Deus, que é filha de Deus, que caminha com Jesus. Ele oferece a cada um de nós essa força. E como podemos viver confiantes nessa força que Ele nos concede? Então, em primeiro lugar, Deus nos dá um espírito de poder ou fortaleza. Deus nos dá um espírito de poder, de fortaleza. Amém, irmãos? De poder para enfrentar situações que surgem, para enfrentar o medo que paralisa, para enfrentar as dificuldades. Então a Bíblia diz que Deus nos dá um espírito de poder, para que o Júnior não se apavore diante da situação difícil, para que o Júnior não fique paralisado diante da situação difícil, para que o Júnior não fique com medo diante da situação difícil. A Bíblia nos ensina que Deus nos dá um espírito de poder e de fortaleza. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Nos evangelhos, Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, nos evangelhos, Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí em Atos 1:8 diz assim: mas recebereis o quê? Poder. Aleluias.
mas recebereis poder. Ah, mas a situação que eu estou enfrentando é uma situação difícil, eu estou com medo, eu estou apavorado. Aí a Bíblia está nos ensinando nesta noite que o Espírito que Deus te deu é o Espírito de poder. Esse poder está na sua vida, esse poder está na minha vida, nas nossas vidas. É igual, eu estou lendo um livro, aí hoje pela manhã eu estava lendo, declare guerra contra as suas palavras, que aquilo que você fala tem poder. A Bíblia fala que a vida e a morte são no poder da palavra. A Bíblia diz que Deus mandou Adão colocar nome nos animais, e o que Adão falou, assim aconteceu. E esse poder está na sua vida também, no poder da palavra. Tem gente que começa o dia assim: ah, nada dá certo para mim. Ah, meus filhos não prestam. Ah, minha esposa não presta. Meu esposo não presta. Meu serviço não presta. A minha casa não presta. Aí Deus está dizendo assim: então, seja feito como você está falando. Você que está declarando. Precisamos declarar guerra com as nossas palavras. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você verbaliza, dizendo, falando. Então, irmãos, mas recebereis o poder. Então, esse poder está em nós. Eu preciso tomar posse dessa palavra, acreditar nessa palavra, crer nessa palavra. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas a parte A, mas recebereis poder. Então este poder, irmãos, Deus não nos deu um espírito de temor, de ficar apavorado com as situações, de ficar desesperado, de ficar sem saber o que fazer, não, de ficar paralisado diante de uma situação, não. Deus te deu o espírito de poder. Aí mesmo que você esteja com medo, creia nessa palavra. Deus não me deu um espírito de temor, mas de poder, mas de fortaleza. E eu vou tomar posse dessa palavra. Porque as coisas acontecem na minha e na sua vida conforme nós vamos tomando posse. Exatamente. Por quê? Porque já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Então eu é que preciso tomar posse disso. Diante de uma situação difícil, eu não vou temer. Mesmo que aqui dentro tenha muitos temores, aí eu não vou viver por aquilo que eu estou sentindo, eu vou viver por aquilo que eu creio que é a palavra de Deus e que é a verdade. Amém, irmão? Está entendendo? Nós não andamos por aquilo que estamos sentindo, nós andamos por aquilo que nós cremos, nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos, nós não andamos por aquilo que nós ouvimos, nós andamos por aquilo que nós cremos. Até o escritor desse livro que eu estou lendo fala sobre isso. Declare guerra contra o que você ouve, contra o que você vê, e contra o que você fala. Declare guerra. Declare guerra. Você vai acreditar em quê? No que você ouve, no que você vê, no que você fala, ou na palavra de Deus? Eu te aconselho, acredite, creia firmemente na palavra de Deus. Então mesmo que nota uma situação meio difícil a mim, eu aqui dentro estou com medo, mas a Bíblia diz que Deus não me deu espírito de temor. Então Ele me deu espírito de poder, de fortaleza. Então eu vou vencer essa situação. Eu vou avançar. Eu vou avançar pela fé. Aleluias. Então Deus nos dá um espírito de poder. Amém, irmãos? A Bíblia nos ensina assim: diga ao fraco, aleluia.
Aleluia! Aí talvez você está assim, mas eu estou me sentindo tão fraquinha, tão cansado. Eu me sinto aquela pedrinha ali. Eu para com isso. Você pode até estar sentindo aquela pedrinha bem pequena no chão ali, mas a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Então você diz: eu sou forte, eu vou vencer, eu vou avançar, vai dar certo em nome de Jesus. Não podemos, irmãos. Não podemos ficar andando, vivendo por aquilo que vemos, ouvimos ou sentimos. Aleluias! Vamos andar segundo aquilo que a palavra nos afirma. Eu já falei sobre isso, que Deus, Ele exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Aleluias! Essa palavra precisa se cumprir, essa palavra é verdade. Amém, irmãos? Essa palavra é verdade, essa palavra é verdadeira, essa palavra é fiel. Então, Atos 1:8, acabamos de ler, o medo, ele enfraquece. O medo enfraquece. Mas o poder de Deus nos fortalece. O poder de Deus nos fortalece. Como fortalece? O poder de Deus, a graça de Deus nos fortalece. O Espírito Santo nos capacita para vencer desafios. Aleluias! Assim que você entregou a sua vida para Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Você recebeu o poder de Deus. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, nos capacita para vencer desafios e avançar no chamado que Deus tem para a nossa vida. Juízes capítulo 14, verso 6. Juízes 14, verso 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele. Aqui é a Sansão. Aleluias. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos, é o mesmo Espírito que se apossou de Sansão, e é o mesmo Espírito que está na sua vida. Aleluias. É o mesmo Espírito que está na sua vida, que está na minha vida. É o mesmo Espírito. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente. Aqui ele estava diante de uma situação que causa medo. Quem aqui já viu um leão de perto? Não é pequeno. É o pastor Moisés? Não é pequeno. Não é pequeno. É um animal feroz, carnívoro. Tem até um desenho que tá lá acho que é uma zebra, não sei, correndo na frente, que é amigo do leão. Aí na hora o instinto do leão veio, aflorou, aí ele ia atrás daquela, acho que é zebra, não sei, correndo, e vendo um bife correndo na frente dele. Porque é carnívoro. Então preste atenção. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão. Aleluia. Sabe por quê? Deus não tem nos dado espírito de temor, mas de poder, de fortaleza. Quem você acha que capacitou Sansão aqui? Foi a coragem dele? Foi a força dele? Não. E o Espírito do Senhor se apossou tão poderosamente dele. Aleluia. Aleluias. Que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Mas aqui,
o Espírito de Deus, porque Deus não tem nos dado espírito de temor. Eu não sei o que tem te paralisado, eu não sei o que tem te causado medo, mas Deus está nos ensinando nesta noite: eu não te dei espírito de temor, nem de ficar apavorado, nem de ficar desesperado, mas Deus tem nos dado um espírito de poder, de fortaleza, para vencer obstáculos, para prosseguir na vida, para avançar em nome de Jesus. Esse é o espírito que Deus tem nos dado, de poder. Amém, irmãos? De poder. Vai surgir leões. Aí vai surgir leões, vai surgirem ursos. Irmãos, entenda uma coisa: o Espírito que Deus te deu é um Espírito de poder. Você está revestida de poder do alto. Você está revestido de poder do alto. O poder de Deus está na sua vida. O poder de Deus está em nós para vencer. O poder de Deus está em nós para vencer. E vamos vencer. Vamos enfrentar. Através do poder de Deus. Então o Espírito Santo capacitou Sansão. E ele rasgou o leão. Ele venceu. A Bíblia nos fala também de Davi. O gigante afrontou todo Israel, de manhã e de noite. Tem homem, não? Eu fico imaginando os homens com orgulho ferido. Tem homem, não? Dá-nos um. Se um de vocês me vencer, acabou. Nós vamos nos entregar. De manhã e de noite, afrontando o exército de Israel, afrontando o rei de Israel, afrontando todo mundo, e ninguém teve coragem. Aí, irmãos, um menino ruivo, mas aquele menino não recebeu o espírito de temor, mas de poder. O espírito de poder, o Espírito de Deus estava com ele. Aí, todo mundo com medo. Vai ter momento que você vai ter que se posicionar na sua casa, na sua família. Alguém tem que se posicionar. Aleluia! Alguém tem que se posicionar e dizer que as coisas vão mudar, que vai melhorar em nome de Jesus, pelo poder de Deus que está na nossa vida. Alguém tem que se posicionar, igual Davi. Então todos estavam com medo. Golias é grande, Golias é guerreiro, Golias tem escudo, tem escudeiro, tem lança, o homem tem tudo. Não é grande, não é gigante. Aí, irmãos, o medo paralisou o exército todo mundo, até o rei. Mas a Bíblia diz, 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, alguém que não tinha espírito de temor, aleluias, mas de fortaleza. O espírito que Deus nos deu é espírito de fortaleza, é espírito de poder. Aí aqui chega alguém que tem um espírito de poder. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou até ti, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Coragem, coragem diante dos desafios, coragem diante dos desafios. Você pode até estar temendo aqui dentro, sem ninguém saber. Você pode até estar tremendo aqui por dentro, ninguém precisa de saber, mas mesmo assim eu estou tremendo por dentro aqui. Mas a Bíblia diz que Deus me deu o espírito de fortaleza, não é espírito de temor. Aleluias!
o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, Davi, ele teve coragem, ele enfrentou no nome do Senhor dos exércitos, ele enfrentou pelo Deus que ele serve. Assim deve ser eu e você, irmãos. Você tem o Espírito de poder na sua vida, então enfrente essa dificuldade com coragem, em nome do Senhor dos exércitos, em nome de Jesus. Espírito de poder e de fortaleza. Amém, irmãos? Poder. Tem hora que a nossa vida fica meio esquisita mesmo. Não é só a sua vida, não, é de todo mundo. Isso é normal. Amém, irmãos? O importante é saber que Deus está conosco. O importante é saber que podemos deitar, repousar, descansar, porque Deus está cuidando da gente. O importante é saber que tem alguém que peleja ao nosso favor. O importante é saber que Deus está do nosso lado. O importante é saber que Deus está no controle. Isso é que é importante. Problema todo mundo tem. Então, aqui temos um exemplo de Davi, quando enfrentou Golias. Teve coragem. Amém, irmãos? Então Deus te deu o espírito de poder, de fortaleza. Mesmo que você não se sinta assim, não esquece o que você sente e firme-se naquilo que a Bíblia diz. Amém, irmãos? Naquilo que a Bíblia diz. E no meio disso tudo aí, não desista. Vai perseverando, resiliente, perseverante, teimoso. Seja teimoso, continua. Daí a pouco o sol brilha, daí a pouco o milagre acontece, daí a pouco a bênção chega. Sabe por quê? Se você desistir, aí, um exemplo, se alguém desistir, que aqui ninguém vai desistir, se alguém desistir, aí tem que iniciar o processo tudo de novo. Então vai rompendo. Amém, irmãos? Vai caminhando aí. Vai difícil que esteja. Não aborte o plano de Deus na sua vida. Então, em primeiro lugar, Deus nos dá um espírito de poder. Não é de temor, não. Nem de covardia. Em segundo lugar, Deus nos dá um espírito de amor. Volte por gentileza, chefão, lá no 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. Deixa eu acelerar que só tem 12 minutos agora. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Eu quero dizer uma coisa, não fique apavorada, não fique apavorado, porque Deus não te deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor. Então, em segundo lugar, Deus nos dá um espírito de amor. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 18. 1 João 4, 18. No amor não há temor. Aleluias. No amor não há temor. Antes, aleluias, o perfeito amor lança fora o temor. Aleluias. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então Deus nos deu um espírito de amor. Isso significa que nós podemos amar. E amar é uma decisão. Eu decido amar os meus filhos. Eu decido amar a minha esposa. Eu decido amar os pastores. Eu decido amar os irmãos. Amar é uma decisão. Ah, você não sabe o que eu estou passando, mas vamos ver aqui, mais uns versículos aqui, que o amor é fundamental. Se a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de amor, significa que você pode amar. Você pode amar até aquele que te persegue. Você pode amar até aquele que não gosta de você. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que Deus nos deu um espírito de amor. Então, com a ajuda de Deus, nós podemos decidir amar. É uma decisão. O amor lança fora todo medo. Aí em 1 João mesmo, capítulo 4,
versículo 20 e 21. Então, Deus colocou em nós um espírito de amor. Se alguém diz, isso aqui é Bíblia, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então nós podemos decidir amar. Se a Bíblia diz que nós podemos amar, é uma decisão. Quem ama a Deus, se eu digo que amo a Deus, eu devo amar também o meu irmão. É uma decisão. E esse espírito de amor está em você, está em mim, está em nós. E agora versículo 8, 1 João 4, verso 8. Olha só o que diz. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Então quem não ama, não conhece a Deus. Então, irmãos, a Bíblia diz que Deus me deu um espírito de amor. Significa que eu posso amar. Diz o escritor que amar é errar. Errar é humano, perdoar é divino. E amar também é uma decisão que parte de Deus. Amar é uma decisão que parte de Deus. Então, eu posso amar. Segue por quê? Porque não é aquilo que eu sinto. É a Bíblia que diz que Deus me deu um espírito de amor. E a Bíblia também diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então eu posso amar. Você pode amar, porque esse espírito está em você. Amém, irmãos? Está em nós. E é uma decisão. Decidir amar. Decidir amar. O amor, o cartão de visita do servo de Deus é o amor, irmãos. O cartão de visita do servo de Deus é o amor. O amor nos motiva a agir com coragem, pois sabemos que Deus cuida de nós. Então o amor, ele vai me motivar a agir com coragem, porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Porque eu sei que Deus está no controle da minha vida. Devemos amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos, confiando na graça divina. Irmãos, faça uma oração. Senhor, me ajude a amar aquela pessoa. Que às vezes não é fácil, falar é fácil. Mas, Senhor, me ajude a amar aquela pessoa. É igual ouvir certa vez alguém falou que uma esposa falando do esposo, que várias situações que aconteceram, e a oração daquela esposa era essa oração: Senhor, ensina-me a amar o meu esposo, porque tinha tido várias situações que ele fez com ela. Ensina-me a amá-lo, porque eu não consigo. É uma decisão. Ensina-me. Aí, através da palavra de Deus que diz que Deus nos deu um espírito de amor, Deus vai trabalhando, com certeza, trabalhando no coração daquela mulher, e ela voltou a amá-lo. Por quê? Porque Deus está acima de tudo e de todos. Então, ela tomou uma decisão de amar aquela pessoa que havia a machucado. É uma decisão. Em terceiro e último, então, em primeiro lugar, Deus nos dá um espírito de poder, de fortaleza. Em segundo, um espírito de amor. E em terceiro, Deus nos dá um espírito, por gentileza, 2 Timóteo, John, por gentileza, 1:7.
Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza ou de poder e de amor. E em terceiro lugar, Deus nos dá um espírito de moderação ou equilíbrio. Está assim de pessoas desequilibradas por aí. Eu estava até ouvindo uma vez, não sei se eu li em algum lugar, ouvi uma palestra, falando que as empresas têm procurado pessoas com inteligência emocional, que sabe lidar em situações diferentes. Porque uma pessoa desequilibrada, irmão, ela vai brigar com todo mundo na empresa. Se for comércio, vai brigar com os clientes, vai brigar com o fornecedor, vai brigar com todo mundo. Então, Deus nos dá um espírito de moderação, equilíbrio, ser uma pessoa equilibrada. Provérbios 16, verso 32, acelerar aqui, bem rápido. Provérbios 16, 32. Melhor é o que tarda em irar-se, então melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo, inteligência emocional, autocontrole, domínio, e o que controla o seu ânimo, do que aquele que toma uma cidade. Então essa é uma pessoa que se controla, ele é mais poderoso do que aquele que toma uma cidade. O domínio próprio nos ajuda a tomar decisões sábias. Irmãos, eu passei por uma experiência dessa, tem poucos dias, poucos meses, nem sei. Por falta de domínio, eu criei uma confusão, uma situação tão terrível. Ainda bem que Deus é misericordioso, Deus é bom, aleluia. E ele foi e arrumou minha bagunça. Sabe por quê, irmãos? O cara disse aqui, ó. O domínio próprio nos ajuda a tomar decisões sábias. Aí eu vi duas imagens. Uma que era uma calmaria na praia, só aquelas marolazinhas, e a outra com ondas dessa altura aqui. Aí estava escrito assim, ó: nunca tome decisão quando no seu interior estiver com ondas altas, turbulência aqui dentro. Não é hora de tomar decisão. Tome decisão quando houver calmaria. Aí nesse dia, irmãos, que lição que eu aprendi. Eu falei, misericórdia, eu falo tanto sobre isso e eu caí nesta. Mas nós somos seres humanos, e por causa de uma situação, eu peguei e fiquei, aí dentro de mim estava igual as ondas do tamanho dessa igreja aqui, ó, que é a turbulência aqui dentro, e eu fui e tomei decisão naquele momento. Aí, irmãos, azedou tudo. Aí, graças a Deus que Deus foi lá e reorganizou organizou a minha bagunça. Então, irmãos, o domínio próprio nos ajuda a tomar decisões sábias, sem sermos guiados pelo medo. Precisamos confiar em Deus e agir com prudência. Irmãos, precisamos agir sem desespero ou precipitação, porque Deus te deu o espírito de poder. Atos capítulo 20, iríamos ler do verso 17 ao 24, mas você anote aí, vamos ler só o verso 24. Atos 20, verso 24, uma situação que o apóstolo Paulo estava passando, estava enfrentando. Aí no verso 24 ele diz assim: mas de nada faço. 23, por gentileza, deixa eu me ver aqui. 22. Isso. E agora, mas em casa leia do 17 ao 24. E agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém. E não sabendo o que lá me há de acontecer. Mas mesmo assim, ele não ficou apavorado, porque Deus não te deu o espírito de temor, mas de poder, de fortaleza, de amor, de moderação. Ele não ficou apavorado, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. Aí aqui o Espírito revelou para ele o que esperava ele lá, dizendo que me esperavam prisões e tribulações.
Aleluia. Você está indo para um lugar que o que te espera é prisão e tribulação. Mas Paulo, ele teve autocontrole, porque Deus não nos deu o espírito de temor, nem de covardia, mas de poder, de moderação, de amor. Aleluias. Aí no verso 24 ele diz: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, temos aqui o exemplo do apóstolo Paulo enfrentando perseguições, enfrentando lutas, tribulações, mas não perdeu a fé, não se desesperou, porque Deus nos deu o espírito não de temor, mas de poder, de fortaleza, de moderação, de amor. Aleluias. Tem aqui o exemplo do apóstolo. Enfrente, estamos encerrando, enfrente seus desafios, lembrando que Deus já lhe deu poder para vencer. Amém, irmãos? Enfrente os seus desafios, lembrando que Deus já lhe deu poder para vencer. Quando Deus me deu poder para vencer? Quando Jesus exclamou na cruz do Calvário: está consumado, está tudo pago, o preço foi pago. Então está tudo pronto. Ame sem medo, sabendo que Deus está no controle. Mantenha o equilíbrio, confiando na direção do Espírito Santo. Concluindo, o medo pode surgir, e vai surgir mesmo, medo surge, não tem jeito. Mas ele não precisa te dominar. Amém, irmãos? Quando ele vier, não deixe te dominar. Aleluias. Quem te domina, quem controla a sua vida é o Espírito Santo de Deus, é o poder de Deus, é Ele que controla a nossa vida. Deus nos capacitou com poder, com amor, com equilíbrio, para vivermos com ousadia e fé. Aleluia. Deus já te capacitou com poder, moderação, com amor, para viver com ousadia e fé. Está em você. Amém, irmão? Você crê nisso? Está em mim, está em você. Aleluias. Hoje, decida confiar no Senhor e viver na coragem que Ele te concedeu. Viva na coragem que Ele te concedeu. Seja forte e corajoso. Aleluias. Seja forte e corajoso. Para encerrar agora, para refletirmos, você está permitindo que o medo limite a sua vida? Responda para você mesmo. Você está permitindo que o medo limite a sua vida? Não permita. Sabe o que devemos fazer? Ore e peça a Deus para renovar o seu espírito em nós, com poder, amor e equilíbrio. Amém, irmãos?